E aí, pessoal, bem-vindos à parte 5 da aula de estrutura de dados sobre listas simplesmente encadeadas com sentinela. Nessa aula, nessa parte, eu gostaria de ensinar para vocês a fazer a retirada de um elemento, de um nó dessa lista. Eu já desenhei uma lista para vocês com 3 elementos. Imagine agora se a gente precisasse retirar o elemento que está, por exemplo, no meio, que é o caso que a gente chama de caso comum. Se eu estiver retirando por nome do aluno, por exemplo, eu teria que fazer uma busca, certo? Pesquisando e perguntando se o nome do aluno que está naquela posição é o aluno que eu estou procurando. Eu vou fazer isso com a primeira célula, vou fazer isso com a segunda célula. Imagina que essa segunda célula realmente tenha o aluno que eu quero excluir, retirar esse aluno dessa célula, dessa lista. Então, para isso, eu vou usar um ponteirinho auxiliar P, que eu já usei para navegar, né? Eu estou usando para navegar nessa lista. E aí, beleza, achei, P está apontando para a célula que eu preciso retirar. Para eu conseguir retirar a célula dessa lista, o que a gente vai fazer é desencadear essa célula. O primeiro passo é desencadear. Eu não posso simplesmente dar um free aqui nesse ponteiro P, porque senão minha célula vai ficar toda bagunçada. E para eu conseguir desencadear, eu vou ter que encadear esse ponteiro prox da célula anterior com o ponteiro prox da célula P. Para eu fazer isso, eu preciso ter um acesso à célula anterior. Por acaso, essas listas encadeadas, a célula anterior é a primeira lista, mas nem sempre esse é o caso. Para fazer um algoritmo geral, eu não posso assumir que a célula anterior vai ser sempre a primeira. Então, gente, para fazer o retira numa lista simplesmente encadeada, eu sempre vou precisar andar com 2 ponteiros. O ponteiro P, que vai apontar para a célula que eu estou retirando, mas eu vou ter também um ponteiro ant, que eu vou dar um nome de ant, que é bem intuitivo, que vai apontar sempre para a célula anterior a P. Por quê? Porque eu vou precisar encadear esse ponteirinho aqui com a próxima célula de P, tá? Então, se eu tenho ant setaprox apontando para P setaprox, eu consigo fazer a retirada de P, eu posso dar um free no P. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu consigo fazer ant setaprox recebe P setaprox, encadeei, eu posso finalmente dar um free no P, ok? Poderia dar um free no P. Agora, uma outra situação, eu preciso considerar as particularidades. Imaginem aqui que eu tenha que meu P seja a primeira célula. Eu vou precisar, além de desencadear P, eu vou precisar fazer a primeira célula lista seta pin apontar para o P setaprox. E a outra situação em que P está apontando para a última célula, o que eu vou precisar atualizar? Eu vou precisar atualizar o ult para apontar para a célula ant. Então, vou fazer lista seta ult apontar para ant. E eu tenho ainda o caso de P ser a célula que é a primeira e a última ao mesmo tempo. Nesse caso, eu vou fazer o lista seta prim e o lista seta ult apontar ambos para null. Então, essa lista a gente está retirando um único elemento dela e ela vai virar uma lista, portanto, uma lista vazia, ok? Então, olha só, voltando lá para o nosso código, o que a gente vai ter? Contextualizando vocês aqui, a gente tem o lista com sentinela.h, que é a interface do TAD. Estou definindo a lista, o tipo lista,
que é o tipo opaco. E vejam que esse TAD, ele inclui o aluno.h, que é aquele TAD aluno que a gente já implementou, acho que na segunda parte da aula. E a gente já fez o inicializa, a gente já fez o insere, a gente já fez o imprime. E agora a gente está fazendo o retira. E o retira precisa considerar todas aquelas especificidades que eu acabei de falar para vocês. Então, o retira, que é o caso comum, mas eu tenho o retira, que é o primeiro elemento da lista, eu tenho o retira, que é o último elemento da lista, e eu tenho o retira, que é o único elemento da lista. E também tenho o caso em que simplesmente o elemento que eu estou procurando não se encontra na lista naquele momento, ou então a lista já estava vazia de antemão, tá? Então, todos esses casos precisam ser tratados lá na implementação do retira. Então, vamos lá. Primeiro passo do retira é encontrar o elemento que a gente está procurando. Então, o retira recebe a lista e a chave de busca, que no nosso caso é o nome do aluno, tá? Eu vou utilizar o ponteiro auxiliar P, que está apontando para a primeira célula, estou fazendo ele inicialmente apontar para a primeira célula. Eu vou alocar um ponteiro auxiliar a L, que é um ponteiro para aluno, por quê? Porque além de retirar a célula da lista, eu vou retornar o aluno que estava sendo apontado por essa célula. Então, esse aluno vai estar armazenado, digamos assim, nessa variável aluno. E eu preciso do ponteiro ante sempre para apontar para a célula anterior para eu conseguir desencadear a célula corretamente da lista. Esse ponteiro ante para apontar para null inicialmente, ok? Então, para fazer a lista, eu estou usando um while. E o while vai funcionar da seguinte forma. Enquanto P, que é esse ponteiro que vai navegar na minha lista, for diferente de null, e strcmp do nome do aluno e a chave de busca, que é o nome que eu estou procurando. Ou seja, gente, enquanto forem diferentes de zero, o strcmp é a função que compara duas strings. Se ela retorna zero, isso significa que as strings são iguais. Nesse caso, eu quero fazer a busca, continuar a busca, caso as strings não sejam iguais, ok? Então, se P for diferente de null, se o ponteiro P estiver apontando para uma célula válida, e se o nome que eu estou procurando na chave de busca não for o nome que está sendo apontado por P, seta aluno naquele momento, eu vou continuar a minha busca. E como que eu continuo minha busca? Eu vou colocar o ponteiro ante para apontar onde está P, e P aponta para a próxima célula. Eu vou fazer esse processo até que essa minha condição, com a condição composta, seja quebrada. Quando eu saio desse while, algumas coisas podem estar acontecendo. A primeira que eu testo é se P é null. Se P é null, pode ser duas coisas podem ter acontecido. O P já era null de cara, então ele nunca entrou nesse while, que é o caso da lista vazia. Ou então, ele entrou nesse while para a lista inteira e não encontrou o aluno. Ou seja, ele andou por todas as células e chegou lá naquela cobrinha do final da lista e não encontrou. Qualquer um desses casos, eu simplesmente vou retornar null, ok? Não encontrou o aluno. Agora, se P não é null, pode cair em alguma daquelas situações lá de P está apontando para a primeira célula, P está apontando para a última célula, P está apontando para a única célula e P está apontando para uma célula qualquer, tá? Então, a gente vai tratar cada um desses casos. O primeiro passo que eu estou fazendo é atribuir o aluno àquela variável de retorno, que eu vou utilizar para retornar o aluno. E a primeira condição que eu estou testando aqui é se for um único aluno, se for a única célula, desculpa, dessa lista. Como é que eu testo isso? Perguntando se P está sendo apontado por L seta prim e P está sendo apontado por L seta ult. Nesse caso, eu vou fazer tanto L seta prim quanto L seta ult e apontar para null, ok? Eu vou fazer, portanto, a lista fica vazia. Else if, estou perguntando se P vai ser o primeiro, se P é igual a L seta prim. Se for, o que eu vou fazer? Eu vou fazer L seta prim e apontar para P seta prox, para a próxima célula. Então, a segunda célula passa a ser a primeira célula. Caso contrário, eu vou perguntar se P é igual a L seta ult. Então, se ela não é a única, ela pode ser só a primeira, mas ela pode ser só a última também, que é esse último caso aqui.
Nesse caso, eu vou fazer o L seta ult apontar para a célula ante, que é o ponteiro que está apontando para a célula anterior. Não posso esquecer de colocar ante seta prox apontando para null, que é que eu faço aqui utilizando L seta ult seta prox apontando para null. Mas eu poderia ter feito ou ante seta prox recebe null, mesma coisa, ok? Se não for a única, se não for a primeira, não for a última, é o caso comum, que é o caso que a gente precisa colocar o ante seta prox apontar para o p seta prox. Ok, gente? A célula anterior, seta prox, vai apontar para o P, para a próxima célula de P. Acabando de perguntar, de considerar todas essas situações, eu posso liberar o ponteiro P, ok? Liberei P. Liberando P, eu libero apenas a célula, ok? Desculpa aí, galera. E retorno o aluno que estava sendo apontado para aquela célula não é liberado, porque eles foram alocados com mallocs separados, tá, gente? Então, eu libero a célula, porém, o aluno fica intacto. E eu preciso fazer alguma coisa com esse aluno, nesse caso, eu atribuí a variável AL com o endereço desse aluno e, portanto, eu posso retornar o aluno. E aí o cliente vai receber esse aluno e pode fazer o que quiser com esse aluno. Por exemplo, incluir numa nova célula ou pode liberar. E ele faz o que ele quiser, no caso, ok? Então, o controle do aluno está com o cliente nessa implementação. Beleza, pessoal? Então, esse é o retira. Eu acho que de todas as funções que eu expliquei para vocês, é a funçãozinha mais complexa, mas também nada tão complicado assim, tá? São muitas situações a considerar. Mas se lembrar de considerar todas as situações, não tem dificuldade, não tem erro, tá bom? Então, até a próxima que a gente vai fazer o destroy, tá bom? Tchau, tchau!